Começa agora, programa Painel Livre, com Marconi Viana. Olá, boa noite. Estamos começando mais um programa Painel Livre aqui pela TV Vale. Hoje vamos falar sobre o Janeiro Roxo, combate à hanseníase. E quem vem conversar com a gente é a doutora Gabriela de Cássia Ribeiro, que é professora do Departamento de Enfermagem da UFVJM, atendeu o nosso convite e não poderíamos deixar passar, né? Já estamos em fevereiro, mas não poderíamos deixar de falar sobre o combate à hanseníase, que está ganhando muito destaque, né, nesse momento no Brasil todo. É realmente muito importante. Quero agradecer a você que nos acompanha. Estamos ao vivo no nosso site tvvalinet.com.br, transmitindo no canal 7 analógico, canal 34 digital, e o programa já está disponível em nossa plataforma do YouTube. Doutora Gabriela, que prazer em recebê-la. Seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite, Marconi. O prazer é meu. Eu agradeço bastante o espaço que vocês nos dão para falar sobre a hanseníase. Pois é, eu não sei se eu começo falando sobre a hanseníase, sobre o Janeiro Roxo. Acho que eu vou começar com o Janeiro Roxo, né? O que é o Janeiro Roxo? Vamos falar sobre o Janeiro Roxo. O Janeiro Roxo, né, foi uma data estabelecida pela Organização Mundial de Saúde, que foi o mês de luta contra a hanseníase. A gente luta contra a hanseníase ao longo de todo o ano, né? Mas é um mês onde há uma intensificação das campanhas, onde as buscas são realizadas de uma forma mais intensa, onde a mídia fala de uma forma mais intensa também sobre a hanseníase. Nós já estamos no mês de fevereiro, mas é sempre importante falar sobre, né? Então, é esse o objetivo do Janeiro Roxo, é intensificar a luta contra a hanseníase durante o mês de janeiro. E o Brasil, ele estabeleceu como o dia de luta contra a hanseníase o último domingo de janeiro. Então, nós temos o último domingo de janeiro no Brasil como dia de luta contra a hanseníase. Bom, então vamos falar sobre a hanseníase, ou lepra, como né, popularmente conhecido. O que é a hanseníase? É sempre importante falar sobre isso, porque quando falamos de hanseníase, vem logo lepra, né? O leproso, todo mundo faz essa associação. De fato, é a mesma doença, né? Mas hoje a gente tenta tirar essa associação de hanseníase com lepra, até porque a gente sabe, né, historicamente, culturalmente, do preconceito que o portador, que a pessoa acometida pela hanseníase carrega, né, exatamente pela história da lepra na Bíblia, que eram pessoas que tinham, a Bíblia, né, tratava não só com o mal do corpo, mas também da alma. Eram pessoas que tinham uma alma impura. E essas pessoas eram segregadas, eram discriminadas dentro daquela comunidade, daquela sociedade. E isso trouxe uma carga muito pesada para a hanseníase, né, ao longo da história. O Brasil, há alguns anos atrás, estabeleceu que o nome hanseníase. Então, em todo mundo, se você for conversar sobre, ainda vai se falar lepra. Mas nós estamos tentando tirar essa carga pesada e falamos em hanseníase. Então, no Brasil, é chamado de hanseníase. Agora me chama a atenção, né? Porque você trouxe aqui, isso vem da Bíblia. De quanto tempo? Já não era para a gente ter vencido isso? Pois é, mas o peso da história e da religião é muito forte, mas eu digo, né, o seguinte, a própria doença. Ha vencido a doença. A doença. Pois é. Sim e não, né? Porque a gente precisa, para vencer doenças que a gente chama, que são problemas de saúde pública, como é a hanseníase, de políticas públicas efetivas mesmo, que atingem a maior parte das pessoas. Exatamente por causa desse preconceito, as pessoas não querem falar sobre hanseníase. E o que não se fala fica escondido, né? Às vezes, os sintomas são difíceis, realmente a gente vai falar aqui sobre o que é realmente a doença e os sintomas. Eles são difíceis, não é um diagnóstico tão fácil de se fazer. Não se estuda muito ainda, né, sobre, nos próprios cursos da área de saúde, as horas destinadas à hanseníase são muito pequenas, né? Então o próprio profissional não sai com aquele olhar para a hanseníase. As políticas, a gente tem visto de uns anos para cá uma intensificação realmente das políticas públicas, né, de levar a informação
informação a maior parte das pessoas. Mas isso nem sempre foi assim. Então, por isso a gente ainda lida, né, com a doença. E outra coisa, a hanseníase é uma doença considerada uma doença tropical negligenciada. As doenças negligenciadas são aquelas que acometem principalmente as pessoas em vulnerabilidade social. Né, com uma menor renda, né, que vivem com menos estrutura, infraestrutura, com menos saneamento. Então, por isso a gente ainda persiste com essas doenças, né? Porque nós ainda temos um alto índice de, né, um alto índice de vulnerabilidade social, não só no Brasil, como outros países do mundo, outros países que apresentam muita hanseníase, como Índia, África, né, aí pelo mundo. E não só hanseníase, né, tuberculose, Chagas, são doenças que ainda estão aí, né, a gente tem regiões endêmicas aqui dessas doenças negligenciadas, que se tivesse uma política pública um pouco mais efetiva ao longo desses anos, possivelmente sim, antes a gente até falava em eliminação, erradicação, hoje a gente já fala de controle para que a gente tenha pelo menos, né, essa redução do número de diagnósticos e que sejam diagnósticos mais adequados. Bom, eu cresci, né, eu tive a informação sobre a hanseníase lá pelos anos 80, meus pais trabalhavam em área de saúde, então essas conversas aconteciam dentro de casa. Sim. Talvez é porque eu segui uma outra linha, né, uma outra área do conhecimento, e depois eu não ouvi falar mais. Foi porque isso passou a ser controlado e agora eu estou ouvindo falar mais sobre hanseníase de um tempo para cá. A gente está vendo mais mídia na televisão, né, propaganda educativa. O que aconteceu nesse período? Foi eu mesmo que afastei ou realmente tivemos um certo controle? A falta de informação e divulgação não foi pelo controle, muito pelo contrário. É isso que eu estou te dizendo, assim, nós tivemos, a gente tem visto uma intensificação de uns anos para cá, né, da política pública, da informação à população, porque ela não foi controlada. Ela sempre esteve em algumas regiões muito forte, né, causando muitos problemas físicos, incapacidades nas pessoas. Essa quebra de paradigma que a gente quer fazer, voltar a falar sobre. Aumentar diagnósticos talvez não seja um problema neste momento, talvez seja a solução, aumentar os diagnósticos para se conhecer e se tratar e aí no futuro reduzir e controlar. O que as pessoas precisam ficar atentas? Quais são os sintomas? Isso, aí a gente vai falar realmente o que é hanseníase, que eu acabei atropelando, né? A hanseníase, que as pessoas precisam saber, é uma doença que é infecciosa, causada por uma bactéria, chamada Mycobacterium lepra, e essa bactéria pega, né, e se transmite pelo ar, né? O contato com uma pessoa doente, contato respiratório com uma pessoa doente. A notícia boa é que não é um contato rápido, precisa de ser um contato prolongado, ou seja, você precisa morar com uma pessoa doente, você precisa conviver com ela diariamente no trabalho, ou até um vizinho mais próximo que vai ali na sua casa todos os dias conversar, tomar um café, né? Então precisa de uma convivência com essa pessoa para que você se contamine, mas o contato é por vias aéreas, né? Contato respiratório. E o que as pessoas precisam saber sobre a hanseníase? Ela causa, inicialmente, essa bactéria que causa a doença, ela gosta da pele e dos nervos das pessoas. A gente fala que se fosse uma doença de pele, seria muito mais fácil de se resolver, mas ela também gosta dos nervos. Então, inicialmente, as pessoas podem vir a apresentar manchas na pele, podem ser vermelhas, pode ser marrom, pode ser mais esbranquiçadas, mas o que é característico? A dormência. Elas perdem a sensibilidade nesses locais. A pele fica dormente. E aí, se for em região de pelo, esses pelos também podem cair. Então, isso é uma coisa que é muito característico. Com o avançar da doença, as pessoas podem começar a perceber formigamentos nas mãos, nos pés, né? Que não passam, aquele dedinho fica dormente. Aí, muitos falam também, relatam dor no caminho dos nervos, principalmente das mãos e dos pés.
Algumas pessoas já numa fase mais avançada começam a perder cílios, começam a sobrancelha, começam a ter, pode cair, né, o que a gente chama da base do nariz. Então, que já está mais na fase mais avançada da doença. Mas, inicialmente, o que as pessoas precisam saber é que é uma mancha que não tem sensibilidade, então a gente não está falando de qualquer mancha, aquela região ela fica dormente, e começar a perceber algum formigamento no caminho dos nervos, principalmente das mãos e dos pés. Quem tem hanseníase pode ter sequelas? Sim, graves sequelas. Né? A hanseníase ela pode levar até a amputação, que eu acho que esse também é uma imagem que vem ali, né, da história, que é muito forte, né, da hanseníase. A gente tem Aleijadinho aí que trabalhava com um pano enrolado nas mãos, né, com as mãos, dedos amputados. Essa perda de sensibilidade, ela pode se agravar, levar a deformidades físicas mesmo, levar a lesões, porque as pessoas não sentem, elas têm um limiar de dor muito reduzido ali naquele local. E até mesmo amputações. Hoje, a gente não encontra pacientes no Brasil, né? A gente espera não encontrar pacientes no Brasil nessa situação. Aqui na região, no meu mestrado, numa pesquisa que eu fiz, eu encontrei um rapaz com um dedinho amputado, não em Diamantina, aqui na região, e ele me disse que só descobriu que era hanseníase quando precisou ir amputar o dedinho do pé. Então, ele estava há 10 anos tentando descobrir o problema que ele tinha no dedinho do pé. E aí ninguém descobria, mas aí, né, depois quando foram pensar em hanseníase, ele tinha muitas manchas, ele tinha outros sintomas. Eu tive a oportunidade também, em 2017, de ficar um mês em Moçambique, fazendo pesquisas, né, sobre hanseníase, e lá eu vi essas pessoas, sabe, que chegavam para nós, pessoas de tribos mais afastadas, que chegavam para nós com os membros amputados. E a gente perguntava, como que aconteceu? Eles falavam, né, tinham alunos que falavam o dialeto local e traduziam para a gente. Caiu, simplesmente caiu. Porque vai perdendo a sensibilidade, vai tendo lesões, eles andam descalços, né? A maior parte dessas pessoas andam descalços. Vai lesionando ali, não tem um acesso fácil ao sistema de saúde. Porque vai machucando, ele não vai sentindo dor, não vai né? sentindo, e aquele lugar vai necrosando, que a gente fala, né? Uma linguagem assim mais nossa, a ponto de cair mesmo, né? A gente espera não encontrar mais essas pessoas, mas são sequelas muito graves que a hanseníase pode deixar. Mas nesse tipo de caso, do rapaz aqui da região, vamos falar aqui especificamente, né? A falha maior, ou maior não, né? Eu não digo, acho que o termo correto não é esse. A gente pode, em maior número, é o problema da pessoa que demora a procurar ou o sistema que não está preparado, porque deveriam ter diagnosticado isso. Acho que as duas coisas, sabe, Marconi, assim, porque, primeiro, a gente quer exatamente levar informação às pessoas, né, para que as pessoas passem a pensar em hanseníase, que ela existe sim, que não tem que ter preconceito, né, que ela tem cura, tem tratamento, é uma doença como qualquer outra e que deve ser diagnosticada. Também do serviço de saúde, como te disse, as horas dedicadas nos cursos de saúde são muito pequenas, os profissionais não pensam. A hanseníase, hoje no Brasil, o tratamento é descentralizado para a atenção primária à saúde. Então, todos deveriam pensar sobre. Mas não é isso que acontece. Pensam em várias coisas, em reumatismo, em outras doenças dermatológicas mais graves, mas ninguém pensa. Então, assim, é um problema que vem de todos os lados, né? E que a gente precisa, com essa informação, com as capacitações, com uma política mais efetiva, que a gente tem percebido que tem sido, né, durante esses últimos anos, quebrar mesmo essa cadeia, né, de diagnósticos tardios. Bom, eu quero falar um pouquinho sobre o tratamento, mas vou deixar para o próximo bloco. A gente está falando sobre hanseníase, sobre o janeiro roxo. A gente faz um rápido intervalo. Voltamos já.